Na escola bíblica dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 7, Estevão, um mártir avivado. Na aula de hoje nós vamos apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Também nós vamos mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Ao final da aula nós vamos conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2023. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente destes slides que aparecem na vossa tela, dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Não se esqueça de deixar aí também o seu like. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, Estevão, um mártir avivado. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, também o capítulo 7, versículos 54 a 60. O textuário da nossa lição está em Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, que nos diz: Mas ele, quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A verdade prática nos diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Somente com a graça de Deus é que o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte. Somente com a graça de Deus é que o cristão permanece na sua fé em Cristo. Somente com a graça de Deus é que o crente vence as perseguições deste mundo, olhando para Cristo. Somente com a graça de Deus é que o crente vai avante nesta jornada, focando o céu, deixando de lado tudo aquilo que o impede, vencendo todas as perseguições, vencendo todos os obstáculos que o querem impedir de chegar ao céu. É somente com a graça de Deus que o crente vence e alcança o céu. Jesus Cristo nos deu esse exemplo quando palmilhou a esta terra, focando no Pai, focando em Deus, focando no céu, e assim ele nos deu exemplo de como vencer este mundo e chegar no céu de glória. O primeiro tópico da nossa lição nos diz: o testemunho de Estevão. Você tem um testemunho? Estevão deixou o seu legado de um bom cristão. Estevão deixou o seu legado de um bom testemunho. Estevão deixou exemplo de como nós podemos vencer com a graça de Deus
ele deixou um legado importante e nos deixou também um exemplo para estarmos diante de Cristo e vencermos todas as consequências, todas as tempestades que nos querem impedir de estar com Cristo e ver a glória de Deus. O primeiro item da nossa lição, Estevão, um homem usado por Deus. Estevão foi usado por Deus. Ele foi escolhido ele foi escolhido como diácono, como aquele que serve, e ele serviu bem ao Senhor enquanto aqui esteve. Nós vamos ver aqui, a Bíblia nos fala em Atos capítulo 6, nos dizendo sobre a vida de Estevão. E diz assim que, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, estava sendo muito trabalho para que os apóstolos pudessem fazê-los. E então eles precisavam de cooperadores, eles precisavam de auxiliares naquela obra. E então eles ficariam ensinando a palavra de Deus, discipulando os cristãos, e enquanto os demais cooperavam então com os demais trabalhos, principalmente trabalhos sociais. E o versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles vão cuidar de uma outra parte, mas nós vamos perseverar ensinando a palavra de Deus. Nós vamos perseverar ensinando, doutrinando, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, nós vamos ensinar. E esse parecer contemplou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O versículo 6 nos diz: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e então eles foram trabalhar para o Senhor. O versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, porque eles começaram a organizar a igreja primitiva. Os apóstolos, por um lado, ensinava, discipulava, doutrinava, cuidava da parte espiritual da igreja, enquanto os outros faziam os demais trabalhos. Veja que a igreja crescia, e crescia também o anúncio da palavra de Deus. Se multiplicava muito o número dos discípulos. Parte dos sacerdotes agora começavam a obedecer à fé em Senhor. Mas o versículo 8 destaca Estevão, cheio de fé e de poder. Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Entre o povo. Então, outras características de Estevão nós já vimos ali: era um homem cheio de fé, era um homem cheio de poder, fazia prodígios, fazia sinais entre o povo, assim como Jesus os havia mandado: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem. O versículo 20 diz que eles, indo fazer a obra de Deus, indo fazer aquilo que o Senhor os mandou, cooperava com eles o Senhor, com os sinais que se seguiam. Mas do versículo de número 9, levantaram-se alguns da sinagoga chamados de libertino, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Veja que houve então uma perseguição. 4 grupos agora vão se levantar contra Estevão. Ele falava com ousadia a palavra de Deus, pregava com poder o evangelho de Jesus e fazia os sinais. Mas esses grupos se levantaram contra Estevão. Então nós vamos ver aqui uma covarde oposição a partir do versículo de número 9. Vamos ver então o que está escrito. O versículo de número 9 diz-nos assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. O versículo 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aleluias! Estevão falava cheio do poder de Deus. E eles não suportavam, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Deus estava falando com aquele povo. E esses grupos se levantavam agora para criticar a pregação de Estevão. Em debate com Estevão, como eles, não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão então foi acusado pelos inimigos, e eles acusavam de maneira ruim, de maneira covarde Estevão. Veja que eles acusavam Estevão dizendo que Estevão estava falando mentiras contra Moisés e contra Deus. Eles estimularam também a liderança política e religiosa para que ele fosse levado com violência ao sinédrio. Vamos ver então o que diz a palavra de Deus nesse sentido. Versículo 11. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. O versículo 13: e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Veja que os anciãos, todos aqueles grupos que perseguiram Estevão, agora eles vão ficar embasbacados com o que estava acontecendo naquele momento. Se eles pudessem se arrepender daquele dito, se eles pudessem se arrepender do que eles haviam feito contra Estevão e voltar atrás, eles fariam, porque Estevão agora, no tribunal, ele vai discursar
de uma forma gloriosa. Ele vai falar de uma forma poderosa a palavra de Deus naquele tribunal. Nós aprendemos aqui e sabemos que os inimigos da fé estão por aí, querendo parar os crentes, querendo parar o evangelho, querendo parar a obra de Deus. Mas a obra de Deus, ela permanece porque ela é obra de Deus. Ela não é obra dos homens, ela é obra de Deus. E então, esta mensagem continua sendo propagada, essa mensagem continua sendo anunciada e vencendo todos esses bloqueios, vencendo todos esses muros, derrubando esses muros, acabando com as muralhas, e então, séculos após séculos, a igreja vai marchando para o céu para ver a glória de Deus. Os inimigos da fé sempre inventam mentiras, porque estão sendo influenciados pelo diabo, que veio matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, o qual nós servimos, veio para dar vida e vida com abundância. Veja que em Êxodo, capítulo de número 1, versículos 15 a 18, e nós podemos fazer essa leitura um pouco atrás. Capítulo 1, diz assim no versículo 1: Este, pois, versículo, vamos ler a partir do versículo de número 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais e tribunos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais crescia, de maneira que tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito, então agora ele vai subornar as parteiras. Veja o que o rei do Egito vai fazer para que Israel continuasse crescendo. Mas Israel era o povo de Deus. E quando é povo de Deus, não tem quem bloqueie, porque Deus está à frente cuidando do seu povo. Mas o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Mas as parteiras temeram a Deus, temeram ao Senhor, e então nada disso fizeram. Veja bem, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservava os meninos com vida. E Israel, então, permanecia sempre a crescer, sempre crescendo. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: Por que fizesse isto? Que guardasses os meninos com vida. Elas fizeram porque elas serviam a Deus, porque elas temeram ao Deus dos céus, o Todo-Poderoso,
e assim não o fizeram também, porque a obra era de Deus, porque o reino era de Deus, porque Israel era de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso e a obra do Senhor continuava a crescer. Também nós vemos um outro suborno. Judas foi subornado para entregar Jesus. Diz assim Lucas capítulo 22, versículos 47 até o versículo de número 48. Lucas capítulo 22 diz-nos assim os versículos de 2 a 6 e depois versículos 47 e 48. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Os escribas estavam procurando como matar, como prender e como matar a Jesus. Não é? Mas eles não faziam porque temiam o povo. Os principais sacerdotes andavam procurando como matariam porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Veja que Judas está sendo aqui subornado com dinheiro para entregar Jesus. Era uma perseguição contra Cristo e os seus apóstolos. E agora Judas, que era um dos 12, foi subornado para entregar a Cristo. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. O próprio Judas, que estava com Cristo, que andava com Cristo, que via Cristo operar milagres, ele foi subornado e traiu a Cristo, entregando a Cristo por umas míseras 30 moedas de prata. Veja que essa traição vai levar então Jesus à cruz. Também, logo à frente, nós vamos ver os guardas do sepulcro de Jesus, que também foram subornados pelos anciãos e sacerdotes judeus para dizerem que os discípulos de Cristo haviam roubado o seu corpo do sepulcro. Então vemos aqui outro suborno. Os subornos era a perseguição que estava sendo feita para que Jesus não morresse por nossos pecados, para que Jesus não fosse crucificado e morresse por nós. E quando iam, versículos 11 a 13 de Mateus 28, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, ou seja, fizeram uma reunião, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então, veja que mais perseguições, mais subornos, e agora para que o nome de Jesus, ou seja, para que a ressurreição de Cristo não fosse anunciada e fosse dado isso como se fosse uma mentira, que os apóstolos haviam roubado o corpo de Jesus e que Jesus
não ressuscitara. Muitos subornos e outros, nós vemos algumas conspirações também, como a conspiração que foi feita no tempo de Ester, para que os judeus viessem a ser mortos, a conspiração também que foi projetada com Daniel dentro do palácio em Babilônia, para que Daniel fosse comido pelos leões na cova dos leões, e outras conspirações para que a igreja não crescesse, subornos, conspirações, perseguições, ataques contra a igreja de Cristo até hoje acontece em nossos dias, ou seja, nos dias atuais, mas a igreja continua a crescer em nome de Jesus. Veja a cara dos homens quando agora Estevão, ele entra no tribunal. Estevão então faz um discurso e esses homens agora ficam surpresos porque o poder de Deus estava na vida de Estevão, porque a graça de Deus estava na vida de Estevão, porque o Espírito Santo estava falando ali, usando Estevão. E Estevão então falou o que aqueles homens precisavam ouvir. Atos 7, o versículo 51, nós vemos que após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, como eles foram apóstatas, desviando-se totalmente da palavra de Deus, Estevão vai mudar o foco do discurso e vai confrontar a dureza do coração daqueles líderes israelitas e dizia: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ou seja, vocês mataram a Cristo, vocês levaram o Filho de Deus para a cruz, vocês são homicidas. Em suma, ele denunciou suas traições e homicídios contra Jesus, e os ímpios julgadores se enfureciam ainda mais contra Estevão, porque via em Estevão o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus na vida de Estevão. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. Assim devemos nós, encorajados e cheios do Espírito Santo, cheios da graça e do poder de Deus, não tememos diante dos homens, mas falar a verdade, pregar o Evangelho, anunciar o nome do Senhor Jesus com poder e graça, para que o povo seja alcançados pela palavra de Deus e almas sejam salvas da condenação eterna, começando a andar e seguindo a Cristo, o nosso Senhor. A preciosa morte de Estevão. Nós vamos ver aqui que Estevão vai ser levado à morte de apedrejamento, mas ele vai morrer cheio da graça de Deus. Vamos ver isso, cheio do Espírito Santo. A morte intimidou Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Os inimigos da igreja podem até matarem as testemunhas de Cristo, mas não nos tiram a salvação e não nos impedem de para sempre ver a glória de Deus. Os inimigos da igreja, os inimigos do reino de Deus podem perseguir, podem tentar destruir a nossa fé, mas não vai conseguir se nós estivermos cheios do Espírito Santo.
podem fazer tudo isso, mas a igreja de Jesus continua testemunhando de Cristo. A igreja de Jesus continua salva, aguardando Jesus vir buscá-la a qualquer momento para estar com o Senhor para sempre no céu, onde para sempre, eternamente, a igreja há de ver a glória do Senhor. O segundo item do segundo ponto, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus dos céus. Ou seja, eles já haviam ouvido com poder e graça na vida de Estevão a mensagem que deixou eles furiosos. Levaram Estevão agora para ser apedrejado. E enquanto o apedrejavam, Estevão está vendo a glória de Deus e testemunhava disso, dizendo: eu vejo a glória de Deus. Eu vejo que Jesus o Cristo está à mão direita de Deus. Mas eles agora ficavam mais furiosos. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Então veja que Saulo, que depois de convertido a Cristo, veio a ser chamado pelo nome Paulo, este jovem estava ali também, apoiando, ajudando, concordando com aquele ato terrível. Era o primeiro mártir da história da igreja, Estevão, que estava sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus, por anunciar a verdade diante de seus acusadores. Mas estava ali o Saulo, que apoiava com tudo isso e concordava com tudo que estava acontecendo, mas Estevão estava vendo a glória de Deus, e antes de ser ele morto, ele vai então perdoar. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão não estava com ódio no coração pelos que faziam isso com ele. Estevão, antes de morrer, antes de entregar o seu espírito, Estevão vai dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, não lhes impute este pecado. Jesus o Cristo na cruz também, antes de entregar o seu espírito, olhou para o mundo, olhou para o povo e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. E Estevão então partiu para estar com o Senhor para sempre e ver eternamente a glória de Deus. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança, não cultiva também o ódio no coração. Ele está sempre a perdoar aqueles que o perseguem, aqueles que o fazem mal, tentando prejudicar a sua vida espiritual. Um crente avivado, um crente cheio do Espírito Santo, está sempre a perdoar essas pessoas que eles querem mal, porque também é uma ordem de Jesus: amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. É o que Jesus nos ordena
e é o que a igreja, uma igreja avivada, sempre faz. O terceiro tópico da nossa lição: o avivamento no sofrimento. Oração, palavra e obediência nos leva ao verdadeiro avivamento. Precisamos de um verdadeiro avivamento. E quando nós falamos de um verdadeiro avivamento, nós não estamos falando da distribuição dos dons espirituais na igreja pelo Espírito Santo. Nós estamos falando que este começo pode vir a ser, se o Espírito Santo quiser, mas o princípio de um verdadeiro avivamento está na oração, está na comunicação do crente com Deus, está também na palavra que ele ouve a palavra e ele coloca em prática esta palavra, aplicando na sua vida todos os dias a palavra de Deus. E se chama ouvir a palavra e obedecer. Isso tudo leva então, esse crente fiel, leva então a igreja a um verdadeiro avivamento. E esse avivamento ele acontece no sofrimento também. Sofrimento e morte dos apóstolos. Nós vamos ver que os apóstolos, eles não tiveram uma morte assim muito agradável. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. Quando nós lemos a história da igreja, nós vamos ver mortes as mais diversas que aconteceram com os discípulos de Cristo, com os apóstolos de Cristo, com a igreja de Cristo. Foram mortes cruéis, mortes terríveis. Nós vemos que a própria igreja foi crucificada, foi queimada, foi perseguida, foi comida por leões, foi destruída, foi matadas como caças pelo meio das florestas. Assim morreu a igreja primitiva que pregava, que anunciava o evangelho. Hoje os crentes querem uma vida de mordomia. Qualquer problema, qualquer murmuração, qualquer tipo de sofrimento, começam a reclamar. Mas a igreja primitiva nos deixou um exemplo de que os crentes sempre vão ser perseguidos. A igreja sempre vai ser perseguida porque prega o evangelho, porque adora a Deus, porque glorifica o nome do Senhor. A tradição histórica transmitida oralmente, registrada em alguns escritos, diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. É certo que a história vai dizer que a morte de João não foi assim também, uma morte diferente dos demais outros, porque a história vai dizer que João foi lançado em um tacho de azeite fervente, mas ali naquele tacho de azeite fervente ele não morreu. Ele foi tirado depois e jogado em uma ilha chamada Patmos, onde ali ele teve a revelação do Apocalipse. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Mesmo diante desse sofrimento, eles permaneceram fiéis. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o Salvador diante dos sofrimentos, diante das consequências que nós sofremos porque servimos a Deus, porque adoramos a Deus, porque glorificamos o nome do Senhor. Somos perseguidos, somos tentados a abandonar a fé,
a deixar a Cristo, a não ir mais para a igreja, a não adorar mais a Deus. Somos tentados a isso quando nós passamos por sofrimentos os mais diversos. Que o Senhor nos guarde, para que nós possamos permanecer em oração, em jejum, buscando a Deus, louvando a Deus, para que quando vier esse tipo de tentação, nós possamos então vencer pela graça de Deus e continuar a nossa marcha rumo ao céu. O avivamento e sofrimento. O verdadeiro avivamento espiritual renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. O verdadeiro avivamento espiritual, ele vai renovar as forças. Não, o crente não vai abandonar, porque ele é avivado, ele tem o verdadeiro avivamento. Ele não é, muitas pessoas dizem, hoje eu estou avivado, porque ele falou línguas estranhas, porque ele em um culto ele pôde falar em línguas estranhas, ele pôde ali pular, gritar, saltear, enfim, e agora ele sai do culto dizendo, eu estou avivado. O verdadeiro avivamento, ele vai renovar as forças do crente quando ele for confrontado diante do mundo pelos inimigos da fé e ele conseguir vencer essas barreiras. Quando vier as tempestades e ele permanecer firme, quando vier tantas outras coisas, quando ele passar pelas coisas difíceis da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele continuar caminhando. São situações difíceis que aparecem na vida do cristão e ele pode vencer, porque ele é avivado, porque ele tem o verdadeiro avivamento espiritual, as suas forças foram realmente renovadas, mas pela palavra de Deus e não pela emoção. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. O que alegra ele, o que anima ele é a alegria de Deus na sua vida, é a presença de Deus no seu coração, porque ele é avivado pela palavra que ele ouviu e ele conseguiu atravessar, ele conseguiu passar por aquele sofrimento, porque a palavra de Deus está no seu coração e ele sente bem, ele fica alegre, ele fica feliz e ele continua caminhando. E assim como disse Neemias, no capítulo 8 do seu livro, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais ele passa. Esse suporte chamado alegria do céu na vida do crente. Não é a alegria do mundo. A alegria do mundo, ela é passageira, mas a alegria do crente é eterna. Mesmo que ele passe por sofrimentos, ele está alegre. Mesmo que venham as tempestades, os momentos difíceis da sua vida, ele está feliz, ele está alegre. Ele está alegre por dentro, mas passando por sofrimento, está sempre feliz, chorando de alegria, sorrindo, porque Jesus está na sua vida e ele recebe esse sofrimento, essas tempestades como provas que ele tem que passar e ele vai estar lá na frente fortalecido, vencendo em nome de Jesus. Então, esse suporte do céu vem sobre a vida do crente, ele consegue passar, porque a alegria do Senhor é a sua força. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da palavra de Deus
na Escola Bíblica Dominical.